Bom, agora vamos para o exercício 3, tá? Esse exercício é diferente dos demais porque as velocidades agora, elas não, essas velocidades agora elas não são mais paralelas, são diferentes, elas estão em direções diferentes, tá? O que nós temos aqui? Nós temos um barquinho querendo atravessar o rio, só que a velocidade do barco é perpendicular à velocidade da correnteza, ou ele também é perpendicular às margens do rio. A velocidade do barco também tem direção perpendicular às margens do rio. Ok? Então, um problema diferente. Tá? Aí, como é que se calcula a velocidade vista por uma pessoa que está na Terra? Por uma pessoa que está na Terra. Sendo que essa velocidade aqui é a velocidade da correnteza e essa velocidade VB é a velocidade do barco em relação à correnteza. Tá? Então, como é que se calcula a velocidade? Só aumentar aqui um pouquinho. Como é que se calcula a velocidade relativa, resultante? A velocidade vista por quem está na Terra, que é resultado da velocidade da correnteza, que é o referencial, mais a velocidade do barco em cima da correnteza. Né? Então, nós temos, do mesmo jeito, a montagem do problema. Só que, geometricamente, ele é diferente. Então, essa soma vai ser um pouco diferente. Porque a VC e VB não é mais paralelo. Agora eles são perpendiculares. Como é que eu faço isso? Lá no vídeo de teoria, eu disse como é que a gente calcula a velocidade resultante quando ela resulta de duas velocidades. Como é que eu disse? Você pega as duas velocidades e cria um retângulo. Pronto, cria um retângulo. E você utiliza a diagonal desse retângulo. Você usa a diagonal desse retângulo para criar o vetor resultante. Só isso. Esse aqui é o vetor resultante dessas duas, é o resultado dessas duas velocidades juntas, vista por quem está na Terra. Certo? E observe que eu fiz aqui um triângulo, dois triângulos retângulos, né? Porque aqui é 90 graus. Né? Aqui é 90 graus. E o VR é a hipotenusa. Então, agora, por Pitágoras, eu posso, aqui é a hipotenusa, o VR é a hipotenusa, aqui é um lado, que é VB, e aqui é VC. Por Pitágoras, eu posso calcular quanto é que é a velocidade vista por quem está na Terra. Eu uso a geometria, que se isso aqui formar um triângulo retângulo, então isso aqui vai valer. Certo? Ok? Uma coisa interessante é que para atravessar o rio, certo? Eu vou utilizar também um princípio da independência dos movimentos de Galileu. Já que a gente viu lá no primeiro vídeo de teoria. Para atravessar o rio, eu só preciso me preocupar com o movimento nessa direção aqui, ó, nessa direção de atravessar o rio. Tá certo? Então, a única velocidade que eu vou olhar é a VB. Então, essa distância aqui que é a largura do rio, vamos dizer assim, o L, vou chamar de L, a largura do rio, certo? Essa distância aqui, e utilizando, vamos colocar aqui, Deus vê tudo. Então, aqui é uma formulazinha para movimento uniforme. Né? Isso aqui é um movimento uniforme, tem aceleração, sendo que
aqui é distância, velocidade vezes tempo. Como a velocidade aqui é L, então eu posso usar aquela fórmula. L é igual a VB vezes T. Então, eu vou utilizar só VB para descobrir quanto é que é essa distância ou quanto é que é o tempo que ele atravessa o rio. Tá? Já quem está em cima, quem está no referencial, já fazendo o mesmo raciocínio que eu fiz lá no primeiro vídeo da lâmpada caindo no vagão. Quem está aqui no referencial do rio, está andando junto com o barco, junto com a correnteza, vai perceber que a distância entre o ponto fixo aqui do referencial e o barco não muda, porque na hora que o barco andar um pouquinho para cá, isso aqui vai andar a mesma distância, então eles vão permanecer sempre na mesma distância. Isso implica que a velocidade na horizontal é zero, porque nunca vai mudar a distância do referencial para o barco, porque eles estão andando junto. O referencial está em cima da correnteza, a correnteza está andando, então o referencial também anda. Mas quem é que vê isso aqui andando? É só quem está na terra. Quem está na correnteza é como se está andando, está parado. Tá? Então, a velocidade na horizontal para quem está na correnteza é zero. A única velocidade que existe para quem está na correnteza é a velocidade do barco, que é, como ele está apontando para cá, vai nesse sentido aqui. Tá? Já que para quem está de fora, vê as duas velocidades. E as duas velocidades juntas dá a resultante. Tá? A direção da resultante é essa aqui. Ó. Opa. A direção da resultante é essa aqui. Então, a trajetória vai ser essa. Se a direção da velocidade é essa, então a trajetória da resultante vai ser essa. Então, quem está na Terra vê ele andando nessa diagonal. Então, vai ver ele batendo na borda bem aqui, na margem bem aqui. Porque quem está na Terra só olha para a Terra, para a margem. Quem está no barco vai ver ele batendo nesse ponto aqui, não da margem, mas nesse ponto aqui, um pouquinho antes da margem. Porque na hora que ele bater bem aqui, ele vai bater bem aqui nesse ponto, né, que está andando junto com a correnteza. Tá? Então, quando ele bater bem aqui, esse ponto que estava bem aqui, quando ele começou aqui o movimento, esse ponto estava bem aqui, mas quando ele chegar bem aqui, esse ponto vai também encostar aqui. Então, ele vai ver sempre na frente dele. Né? Pontos de vista diferentes por causa de referenciais diferentes. Também foi explicado nos vídeos de teoria. Tá? Então, o barco ele desloca um pouquinho o rio abaixo, correto? Ele desloca uma certa distância ali, rio abaixo. Um deslocamento rio abaixo. Beleza? Esse deslocamento rio abaixo também pode ser calculado por um movimento uniforme. Tem aceleração. Então, Deus vê tudo. Só que agora eu vou chamar de deslocamento rio abaixo de D grande. Vezes a velocidade. A única velocidade que existe na horizontal é o VC. Então, vou colocar o VC aqui. E o tempo é o tempo que ele se desloca rio abaixo, que é o mesmo tempo que ele leva para atravessar o rio. Os eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, ó, eu posso calcular movimentos em direções perpendiculares de forma separada, tá? Vamos dar valores aqui. Imagina que a velocidade da correnteza seja... não, vamos dar valores não. Vamos fazer com valores esse exercício aqui. Temos aqui um barco querendo atravessar um rio. A largura do rio é 400 metros. A correnteza tem uma velocidade de 3 metros por segundo.
e o barco tem uma velocidade de módulo 4 metros por segundo e ele mantém sua velocidade VB sempre perpendicular à correnteza. É 4 metros por segundo sempre perpendicular à correnteza. Então, é esse mesmo exemplo aqui. Sendo que aqui é 3 metros por segundo e aqui vai ser 4 metros por segundo. E a distância aqui é 400 metros. Então, vamos colocar aqui. Aqui seria 4 metros por segundo, que é o VB. 4 metros por segundo. Aqui seria o VC, que seria 3 metros por segundo. Certo? Agora, aqui é a velocidade da correnteza, a velocidade do barco em relação à correnteza. Vamos agora ver quanto é que é a velocidade desse barco em relação à terra. Bom, o que é que eu faço? Faço a caixinha, o retângulo. Coloco aqui a diagonal e tenho aqui a velocidade, a direção da velocidade resultante, que é a velocidade de quem está vindo o barco lá da terra. Tá? Aí vamos fazer as perguntas. Quanto tempo ele demora para atravessar o rio? Primeira pergunta, quanto tempo ele demora para atravessar o rio? A única velocidade que importa para atravessar o rio é o VB. Bom, o VB é 4 metros por segundo, certo? Se ele precisar percorrer 400 metros, então quer dizer que eu multipliquei isso aqui por 100. Então eu tenho que multiplicar o tempo também por 100 para manter a proporcionalidade. Então fica 400 metros em 100 segundos. É a mesma coisa de 4 metros por segundo. Cortar aqui dá 4 metros por segundo. Cortar os dois zeros. Então, para atravessar o rio, ele vai demorar 100 segundos. Certo? Para atravessar o rio demora 100 segundos. Ok? Então, daqui para cá é 400. Beleza? E agora, quanto é que ele deslocou o rio abaixo? Bom, deslocar rio abaixo, a velocidade dele, o deslocamento dele é Deus vê tudo. Mas rio abaixo é movimento na horizontal, então eu vou utilizar só a velocidade na horizontal. Tá? Então, quanto é que é esse deslocamento? A velocidade é 3 e o tempo é o tempo que ele demorou para atravessar, que é o mesmo tempo que ele vai se deslocar, 100. Então, isso aqui dá 300. Então, quer dizer que vou só colocar aqui, ó. Essa aqui é a trajetória do barco visto por quem está na Terra. Certo? Essa aqui, que eu acabei de escrever, essa trajetória, o barco, para quem está na Terra, vai ver ele andando aqui, ó, nessa trajetória, até tocar bem aqui. Ok? Quem está no referencial da correnteza, vai ver ele só andando por aqui, ó, nessa trajetória. Certo? Porque isso aqui fica deslocando para lá. Tá? Você não pode pensar, fixar como se o preferencial de observação fosse a Terra. E só existe essa observação, não. Tá? Se você se fixar, você se confunde. Tá? Então, esse deslocamento daqui para cá, que rio abaixo, é 300 metros. O tamanho daqui é 400. Tá? Quanto é que é o VR? Bom, se aqui é 3 e aqui é 4, isso aqui é um triângulo pitagórico. Né? Triângulo pitagórico. Se aqui é 3, aqui é 4, então aqui é 5. Um triângulo retângulo pitagórico. Então, a velocidade resultante de quem está vendo na Terra é 5 metros por segundo. Certo? Então, ele anda aqui nessa trajetória 5 metros por segundo. Beleza? Então, qual a distância de quem está na Terra vai dizer assim, olha, tu andou tanto de distância, teu barco andou daqui até aqui. Que distância é essa? Bom, se ele andou com a velocidade, vamos chamar essa distância aqui a distância dt. dt, a distância vista por quem está na Terra. Então, distância t é igual a velocidade resultante, né,
Vamos chamar de dr, né? Já que eu estou chamando de velocidade resultante. A distância resultante, a distância de quem está vindo na Terra, é a velocidade vezes o tempo, tá? Quanto é que essa distância? Quanto é que é a velocidade de quem tá vindo na Terra? É 5. E quanto é o tempo? O tempo permanece o mesmo, o tempo que demorou para atravessar, 100. Então, quanto é que é essa distância? 500 metros. Então, daqui para cá é 500 metros. Né? Observe que, de novo, é um triângulo pitagórico. 400, 300 e 500. Né? Deixa eu colocar aqui. Para ver melhor. Ó, aqui é 300, aqui é 400 e aqui é 500. Né? Que é o 345 multiplicado por 100. Ok? Então, é isso. Quem está na Terra, vê ele andando com 5 metros por segundo e percorrendo 500 metros. Quem está dentro da correnteza, quem estiver em qualquer ponto da correnteza, diz assim, o barco está a 4 metros por segundo e só vai percorrer 400 metros. Só vai percorrer isso aqui. Ok? Porque ele não, para ele, quem está na correnteza, não vê que o barco está se movendo na horizontal. Tá? Então, isso aqui é o final do exercício, tá? Final desse exercício. Que agora nós temos uma situação, uma primeira situação que a velocidade, as velocidades são perpendiculares entre si, para criar uma nova perspectiva no outro referencial. Tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.